O nascimento de uma criança é um momento único, sentimentos de alegria e emoção para a família que vive essa experiência única. Eu já passei por isso e o parto envolve uma série de sentimentos e muitas vezes dúvidas e inseguranças. As circunstâncias me levaram a uma cesariana e, de acordo com o Ministério da Saúde, é a opção da maioria das mulheres no nosso país. O Brasil, olha só, é campeão em cesáreas. Pois é, mas atualmente um nome ganhou mais proporção: o parto humanizado. Tema que ainda envolve muita polêmica e divide opiniões. Muitas vezes, inclusive, por falta de informação. O parto humanizado respeita as escolhas da gestante e o momento em que o bebê quer nascer. Tudo sem pressa. Mas a decisão é algo importante e entender o assunto é essencial para a mãe que se prepara para a chegada do bebê. O TPM de hoje te convida a conhecer mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, nossa querida enfermeira Roniele, que está aqui especialista no assunto, que vai nos ajudar um pouquinho a entender esse universo da nossa chegada, ao mundo. Tudo bem com Vamos você? Sim, tudo bem. E com vocês? E eu defino como parteira, doula, enfermeira, enfim, tem diferença? Tem diferença. Então, acho que seria interessante a gente colocar para vocês. Quem assiste ao parto são vários profissionais, mas aí cada profissional tem sua competência, né? Então, por exemplo, o médico obstetra, ele vai ser responsável por assistir a realizar uma cesariana, por exemplo. Enfermeira, doula, ninguém faz isso, né? Isso é só competência do médico obstetra. O médico obstetra, ele também vai cuidar mais de parto de alto risco, né? Já a enfermeira obstetra, ela vai assistir parto de baixo risco, ela pode assistir parto tanto no ambiente domiciliar quanto no ambiente hospitalar, né? Nós temos as profissionais também chamadas de parteiras tradicionais, que são mulheres que adquiriam o conhecimento que era passado de geração em geração. Hoje elas quase não existem mais, elas estão mais em regiões onde não tem acesso à saúde, de maneira geral, estão mais em locais mais isolados, né, onde não tem, elas não têm acesso a todo o sistema único de saúde que ou não são o sistema assistidas, privado. Mesmo? Uhum. Elas não têm, então elas estão mais presentes nesses locais, distantes de hospitais, certo? Uhum. E elas têm um conhecimento maravilhoso, que não estão nos livros, inclusive a gente, no nosso trabalho, a gente utiliza algum dos conhecimentos delas também. E temos as doulas, que são profissionais, elas não assistem partos, ou seja, quando eu falo assisto, normalmente a gente tem o hábito de falar, eu faço partos. Mas, na verdade, nós não fazemos nada, nós só assistimos, porque quem faz mesmo o parto acontecer é a mãe e o bebê. Então, é importante corrigir isso, né? Então, doula não faz parto. A doula, ela acompanha uma mulher que está parindo. Então, ela leva informação para essa mulher, então, ela ajuda, como ela está lá no meio da comunidade, então, a mulher procura, eu queria ter meu parto mais natural, com quem que eu consigo? Então, a doula, ela leva essa informação, ela ajuda a mulher a descobrir aonde tem equipes que vão acompanhar ela nesse momento, no formato em que ela deseja, né? A doula, ela seria mais ou menos a responsável pela teoria disso tudo? De levar as informações teóricas. Ela consegue dizer para a mulher, assim, onde ela encontra essas informações. Os caminhos. Uhum. Né? E ela, no dia do parto, ela acompanha de forma emocional. Então, ela é aquela mulher, normalmente as doulas, a maioria delas, são mulheres que já vivenciaram a experiência do parto normal, natural, independente. E elas dão esse suporte para a mulher no momento, então elas dão força para essa mulher ir à frente. Aí tem que falar, mas o marido,
ele não tem o conhecimento de todo o processo fisiológico e, além disso, ele é o marido, ele é o pai da criança. Então, ele não é o profissional que vai auxiliar a mulher, ele está ali enquanto pai. Na verdade, ele também precisa ser doulado, né? Precisa ser cuidado nesse momento. Tem pais que ficam nervosos, né, com toda a situação, não conseguem, a mulher às vezes está lá com contração e ele fica assim, sem reação do que fazer. Então, tanto a equipe quanto a profissional doula dá apoio emocional, vai dar apoio físico, é quem a doula vai oferecer alimentos, água, vai fazer massagem, né? A enfermeira obstetra, ela também faz todo esse acompanhamento emocional, ela também vai fazer o acompanhamento dessa mulher, vai dar o suporte físico, mas a enfermeira obstetra, ela dá o suporte técnico também. Então, a gente é responsável tecnicamente pelo monitoramento do trabalho de parto, pelo andamento do trabalho de parto, pela vitalidade do bebê. Então, a gente está ali sempre conferindo se realmente está indo como deve ser. E quando não está legal, quando alguma coisa foge do fisiológico, que a gente chama fisiológico, é como é para ser. Né? Quando o parto deixa de ser fisiológico, a gente observa que vem alguma coisa que pode ser patológico, ou uma distócia, que a gente chama, que é algo que foge do normal, do natural, aí a gente tem conhecimento para fazer, identificar e tomar as providências, né, as condutas necessárias para isso, entende? Nós vamos nos aprofundar ainda nesse tópico. Só nesse início, assim, eu queria a gente esclareceu então as diferenças, né, das profissionais que atuam no parto humanizado, da parteira, do médico e também da enfermeira. Isso. O médico, ele faz 6 anos de medicina, mais 3 anos de residência. A enfermeira obstetra, no meu caso, eu fiz 5 anos de faculdade de enfermagem, depois eu fiz mais 2 anos de especialização e mais 2 anos de especialização, uma outra subespecialização em parteria urbana, certo? A doula, ela faz um curso, então ela não vai ter o conhecimento técnico. São formações. Mas para apoiar a mulher, ela é uma rede de apoio para a mulher. Então, nesse caso, ela faz um trabalho diferente nesse sentido. Eu acho que todo mundo tem o seu papel, né? Nosso trabalho, nós trabalhamos com doula, nós temos a nossa equipe de enfermeira obstetra e nós temos os médicos obstetra e pediatra e ainda, se for necessário, anestesista, né? Então, a equipe completa. E a diferença, então, agora do parto normal, do parto humanizado? Todo parto normal é humanizado? Todo parto humanizado é normal? Tem diferença? Eu acho que é o principal, né? Que muita gente tem muita dúvida, porque muito se fala sobre parto humanizado hoje em dia e todo mundo pensa o quê? O parto humanizado é aquele parto em casa só? É isso? Não. O parto, ele pode ser humanizado tanto no ambiente, ele pode acontecer na casa da mulher, pode acontecer numa casa de parto e como pode acontecer numa maternidade ou no hospital, certo? O que seria, por que a gente hoje usa-se esse nome parto humanizado? Para diferenciar do parto tradicional. O parto tradicional é o parto que foi aprendido nas escolas de medicina e nas escolas tradicionais das parteiras, que era aquele parto que não se respeitava muito a fisiologia, que se fazia alguns procedimentos porque se achava melhor pela experiência prática. Que tipos de... Por exemplo, eles tinham, para se adiantar, né? Intervenções. Por exemplo, usava-se muito, ainda se usa, né? Ocitocina sintética, aquele sorinho que é para aumentar as contrações, né? Mas a gente sabe que fisiologicamente a mulher raramente vai ter uma mulher que tem uma deficiência de ocitocina natural e que ela precisa disso, né? Mas aí assim, a gente tem lá no ambiente hospitalar, então as intervenções eles viam porque assim, teoricamente, na cabeça deles, a mulher estava sofrendo, tinha que se adiantar logo. Quanto mais rápido esse bebê nascesse, melhor era para todo mundo. Então, algumas intervenções, elas eram realizadas com a intenção de adiantar esse processo. Só que aí, quando se fazia isso, né, hoje está provado por evidência científica, que são estudos que foram feitos lá com várias mulheres, que colocou lá uma mulher sem essa intervenção, que deu à luz várias mulheres e várias que tiveram essa intervenção, aí eles observaram que o quê? Que as mulheres que tinham ocitocina sintética, esse sorinho na veia, que recebiam, elas tinham mais hemorragia no pós-parto, os bebês nasciam com mais dificuldade para poder respirar e às vezes com mais necessidade de ir para uma UTI ou necessidade de intervenção
logo no pós-parto, entende? Então, entre outras situações, né, que aconteciam pelo uso disso, né? Outra intervenção que se usava, né, o corte da vagina, que é o que a gente chama de episiotomia, né, que era um corte que se fazia, achava-se que se fizesse isso, prevenia as lacerações entre a vagina e o ânus, certo? Que se protegia o períneo, né? E hoje também está comprovado que não protege e que, na verdade, traz mais desconforto para a mulher no pós-parto, vai trazer mais dor depois, quando ela tiver uma relação sexual, né? E não protege, porque aí eles também fizeram a mesma coisa. Colocaram lá várias mulheres e não cortaram e várias cortaram. E eles olharam que para os bebês não mudava. Os bebês, eles não tinham benefício em cortar. Os bebês continuavam, se tivesse que nascer bem, eles iam nascer bem. Né? Não é o cortar que fazia o bebê nascer bem ou não, entende? Facilitaria o processo, né? Outra coisa, que no país a gente tem 98% das mulheres têm o parto na posição chamada litotomia, que elas ficam deitadas sobre uma mesa com as pernas para cima, né? Essa posição, ela atrapalha, por exemplo, a respiração da própria mulher, né? Pensa assim, nos 9 meses, já no final, elas quase dormem sentadas, porque não conseguem respirar direito se elas ficam deitadas de barriga para cima, certo? Além disso, o peso do útero com o bebê. Atrás do útero, a gente tem 2 grandes vasos, um que leva o sangue para o bebê e o outro que retorna para a mãe, né, para oxigenar novamente. E aí, quando a gente fica deitada de barriga para cima, o peso do útero comprime esses 2 grandes vasos. Então, deprime, na verdade, a mãe, ela fica com retorno venoso com déficit, né, diminuído, e assim como para o bebê também, né, chega menos oxigênio. Então, na verdade, a gente sempre orienta em deixar a mulher decúbito lateral para dormir, né, e nunca de barriga para cima. E no momento em que mais ela necessita de oxigênio, ela está lá, tanto ela quanto o bebê, né, que é um momento mais intenso ali do trabalho de parto, que é o período expulsivo. Essa mulher, ela é colocada na posição em decúbito dorsal, que a gente chama, né, deitada com as costas e a barriga para cima, entende? E então, isso já foi comprovado que, na verdade, essa posição, ela é boa para quem está lá para recepcionar, mas para a mãe e para o bebê, ela é totalmente desfavorável. Entende? Então, hoje, o parto tradicional, ele foi trazido para dentro do ambiente hospitalar e foi cheio dessas intervenções para facilitar a vida do profissional, principalmente. Mas quando você pega essa mulher e coloca na posição verticalizada, aí sim o parto flui mais rápido, essa mulher consegue respirar melhor, automaticamente o bebê oxigena melhor e a gente tem menos problemas do que chamam-se de anóxia, hipóxia, né, que podem ser originadas justamente pela má respiração nesse momento. O que são esses problemas? Por exemplo, tem gente que fala assim, né, se escuta, porque eu tive parto normal e meu bebê foi para parto, teve paralisia cerebral, né? Mas hoje está provado que se fosse assim, o Brasil tem aí em torno de 52% dos partos são por cesariana e a paralisia cerebral não diminuiu por conta do número de partos, né? Mas o que acontece? É que antigamente achava-se que era o parto que gerava isso, mas não é o parto em si, é a assistência que é dada ao parto. O uso de ocitocina, por exemplo, a mulher, o corpo, ele é sábio. Então, se a mulher tem lá as contrações naturais originadas pelo hormônio natural da mulher, foi feito para o bebê suportar. Quando a gente coloca ocitocina, em vez de a mulher ter lá 3 contrações em 10 minutos, ela vai ter 5, 6 contrações em 10 minutos. Ou seja, o útero, ele está mais contraindo do que relaxado. E quando é que a placenta vai oxigenar e vai levar oxigênio para o bebê? Quando ele está relaxado. Quando ele está contraído, cessa naqueles momentos a parada. Então, a placenta ela tem que ter uma reserva de oxigênio para estar passando para o bebê. E aí, o uso de ocitocina, então, esse bebê ele pode estar fazendo uma hipóxia intraútero nesse momento, inclusive, entende? Então, assim, a assistência que era dada, né, que vem sendo praticada nos últimos anos no Brasil,
muitas vezes, e que foi aprendido que era melhor assim, mas era baseado no achismo e não numa evidência científica, entende? Então, hoje a evidência diz, não é mais para se usar ocitocina de rotina, não é para cortar puxo conduzido. O que é o tal do puxo conduzido? Né? Quando a gente pede para a mulher ficar fazendo força mais do que o corpo dela manda. Se você vê uma mulher parindo, ela tem vontade de expulsar o bebê naturalmente. Eu vou mostrar para vocês. Então, ela tem lá, você pode falar para ela, não faça força, não tem jeito. Se ela tiver vontade, ela vai fazer. Normalmente a gente chama de puxo, ela tem vontade de puxar as coisas. Então, você vai ver que ela quer puxar alguma coisa e ela faz aquela força involuntária. E você não precisa mandar fazer, ela não fazer nada, ela vai fazer aquilo naturalmente. Mas aí a gente vem, né, os profissionais que assistem, né, os partos têm o hábito, tem um ritual de pegar e pedir para a mulher fazer a força. Eles vão, faça força, mãe, força, 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 não para, não para, não para. Né? E eles acabam tendo isso como ritual, achando que estão ajudando. E, na verdade, a mulher ela tem que fazer força natural no tempo dela, porque ela precisa respirar. Então, ela vai ter um momento que o corpo dela vai pedir para ela fazer. E quando esse momento passar, ela vai respirar, ela vai descansar e quando vir novamente à vontade, ela vai fazer. Você não precisa dizer para ela, ela sabe exatamente como fazer. Roniele, fala-se muito dessa questão do parto humanizado, que a mulher fica lá, de repente, 24 horas passando dor, diferente de se fosse um parto normal, no hospital, não humanizado, né? E uma cesárea. É um momento de sofrimento? Não, depende muito, né? Eu acho assim que o parto, culturalmente, ele começou a ter aquela noção de que é algo que gera sofrimento, né? Mas se você olhar para isso, a gente sempre fala assim, né? Que a dor, ela existe, né? Agora o sofrimento, você olhar para a dor como sofrimento, isso é opcional, você escolhe, né? Eu sempre digo assim, uma dor de cabeça, uma pessoa que tem câncer, que tem dor, e isso talvez gere sofrimento. Agora você está dando à luz a um ser que você já ama, né? E você enxergar isso como sofrimento, isso é uma opção da mulher enxergar como isso, né? Mas isso existe porque culturalmente as mulheres foram, como que elas foram parir? Sozinhas, abandonadas, colocava-se soro para dar mais dor. Nós fomos preparadas para sentir a tal da contração, que a contração para umas vai doer mais, para outras vai doer menos, e isso é muito individual, né? É igual eu cortar o dedo. Pra mim, tem gente que corta o dedo e não vai fazer nada, a outra vai chorar se cortar o dedo. Então, isso é muito de uma pessoa para outra, como ela enxerga esse processo, certo? Então, quando a mulher ela está lá dando à luz e ela enxerga isso como algo prazeroso, e ela está bem apoiada, bem assistida, bem informada dos processos que estão acontecendo com ela, ela vê isso como prazer e não como sofrimento. Agora, pega uma mulher, você coloca ela lá sozinha para ter, no momento que ela mais precisa de alguém de confiança, de alguém que ela vai dar um suporte. Por exemplo, uma amiga, a mãe dela, o marido dela, ela vai sozinha, certo? Aí você pensa assim, vamos montar esse cenário. Tá lá a mulher sozinha, aí vem pessoas estranhas, ainda colocam soro para aumentar as dores dela. A natural, ela suportaria numa boa. Agora colocam uma medicação para dar mais dor. Aí, e ela sozinha. Ninguém vai lá e oferece uma água, ninguém faz um método não farmacológico de alívio, ninguém oferece para ela nada. E ainda proíbem ela, muitas vezes, de sair caminhar para poder facilitar. Tem que deixar ela lá deitada. Certo? Então, você pensa assim, você monta esse cenário e quando chega lá, ainda levam ela para uma sala e ela está lá sem saber o que fazer, sem entender tudo o que está acontecendo, porque é a primeira vez que ela passa por isso. Aí chega lá o profissional e começa a tocar o terror. Vamos, mãe, faça força, que se você não ajudar, o seu bebê vai morrer. E tal, e começa, né, a fazer coisas, falar coisas que, né, para ela é traumatizante. Entende? É mesmo. Então, você pensa esse cenário. E aí ela recebe o bebê pega, mal mostram para ela, levam esse bebê embora.
e sei lá quanto tempo depois vão devolver esse bebê para ela. Então você pensa assim, ela sozinha em todo esse momento. O que o parto Isso humanizado... é o parto tradicional. Sim, um parto normal, né? Isso. Sem ser humanizado. O que o parto humanizado prioriza? Porque existe ainda muita falta de informação, né? As pessoas entendem às vezes que o parto humanizado é um parto desassistido de médico. E não, a pessoa tem que ter um acompanhamento, um pré-natal normal para chegar nessa decisão. Isso, inclusive o parto humanizado pode ser assistido só por médico, pode ser assistido só por enfermeiras obstetras, né? Pode ser assistido por ambos os profissionais, né? Isso, o parto humanizado, então, seria assim, quais Porque são os existe um pilares? conceito assim, né? Humanizado, sinônimo de perigo. Meu Deus, eu vou colocar em risco, não vou estar... Que fazem muito essa comparação. No mundo... E não é bem isso, né? Não, pelo contrário, o parto humanizado, ele visa o quê? Em primeiro lugar, a autonomia dessa mãe, desse bebê, desse casal. Autonomia, ou seja, ela é dona do seu corpo, ela tem que tomar as decisões relativas ao seu corpo, ela tem o direito de escolha. Então, respeito à autonomia e à fisiologia dessa mulher e desse bebê. Eu não posso comparar o seu corpo com o seu. Eu preciso ter um olhar individual para cada mulher. Então, isso é o primeiro ponto, né? Segundo, a assistência baseada em evidência científica. Não é no que eu acho, não é no achômetro, o que é melhor para mim. Não, o que tem de estudos mostrando que é melhor para essa mãe, para esse bebê, que eu posso oferecer para ela ou que eu não preciso oferecer para essa mulher, certo? Quando a gente coloca ali a mulher, pensa assim, no parto humanizado, como que seria? No ambiente hospitalar ou no ambiente domiciliar? Não importa, o que vai mudar é a equipe. Normalmente, no parto domiciliar é mais assistido por enfermeiras obstetras, mas também pode ir médico obstetra, pode ir um médico pediatra, certo? Depende da equipe, certo? E depende da mulher, o que ela quer para ela, né? Agora, assim, se ela tá, não importa onde é o ambiente, eu vou mostrar para vocês o cenário. Essa mulher, ela vai ter liberdade para fazer os exercícios que ela quiser. Existem estudos mostrando que quando a mulher se movimenta, quando ela caminha, quando ela trabalha a bacia, ela se agacha, ela consegue com esses movimentos ampliar a bacia, fazer com que o bebê faça o giro para ele se encaixar na posição certa de nascer, né? E o trabalho de parto é incrível. Eu já trabalhei nos dois modelos e é muito engraçado que quando a gente pede, às vezes a gente pede para a mulher assim, você está cansada? Então deita um pouquinho. Elas deitam para descansar e elas falam assim, ai meu Deus, aumenta muito a dor. Deitada, não, eu tenho que levantar. Nossa! E aí, às vezes elas falam, como que aquelas mulheres aguentam passar o trabalho de parto todinho deitada? Eu, pois é, né? Aí a bacia está lá parada, né? Uhum. Então... No parto humanizado, essa mulher, primeiro que ela já sabe de toda a informação antes. Então, a gente vai falar para ela, olha, quando que é trabalho de parto ativo, tem várias fases, para ela saber qual é a fase que ela está. Então, antes ela vai ter todo esse conhecimento da fisiologia do parto, do trabalho de parto e do pós-parto. Ela sabe o que acontece nesse momento, então ela não fica desesperada, ela sabe que é normal, que é assim mesmo. A gente vai trabalhar, por exemplo, tem informações que a gente coloca para elas, olha, no começo, a contração, ela é mais suave, ela é mais tranquila, né? A mulher, ela fecha o olho, ela nem faz careta, às vezes ela consegue conversar, né? Aí dali a pouco ela já para tudo e ela já, né, faz uma caretinha. Dali a pouco começa a ficar um pouco mais forte, dali algumas horas fica mais forte, ela já começa a vocalizar e soltar um certo? Dali a pouco ela já está mais selvagem e ela já está já começa a ficar mais intenso, mais selvagem, certo? Ela sabe que vai passar por esse processo, né? Normalmente é ali que elas falam assim, não dá para tomar só um Doril, né? Só uma pastilhinha assim para dor, né? A gente fala, não, você consegue. E elas conseguem. Normalmente quando chega nesse momento mais forte, mais intenso, é quando já está nascendo. Mas elas já sabem disso e elas se entregam para isso. Mas, nesse momento, ela tem alguém que está lá
A doula, por exemplo, está lá oferecendo água, Tem todo o aparato massagem. emocional, né? A gente, enquanto enfermeira obstetra, está lá o tempo todo monitorando esse bebê e os sinais vitais da mãe para ver se as coisas estão acontecendo como é para ser. O fisiológico, ele é para ser para a maioria das mulheres. Na verdade, em torno de 90% a 96% das mulheres, se elas forem deixadas sozinhas numa caverna, elas vão dar à luz e vai correr tudo bem, certo? Roniele, eu quero que você me convença, mas isso depois do intervalo, o porquê, né? Quais são as vantagens de eu optar por todo esse processo, pelo parto humanizado e não uma cesárea, por exemplo, que foi o meu caso, muito mais rápido, programado e, enfim... Objetivo? Exatamente, mas depois do intervalo você me convence disso, tá? Porque eu aposto que não é só eu não, tem muita gente que você tem que convencer. Ok? A gente volta rapidinho depois do intervalo. Beleza. Eu me chamo Dariane Bagatoli, eu sou coach de pais e filhos, sou esposa e sou mãe de 2 meninas. Apesar de eu sempre querer o parto natural, a primeira nasceu de cesárea eletiva, que é aquela com hora marcada, porque na época não existiam profissionais aqui na cidade que atendessem essa modalidade de parto. E da forma que os médicos faziam o parto normal no hospital, não era uma opção para mim, porque eu achava muito violento e com muito desrespeito tanto à mulher quanto ao bebê. Então eu optei pela cesárea naquele momento. Mas daí quando eu engravidei novamente, aí eu quis passar pela experiência do parto natural e humanizado. Foi fantástica a experiência, a nossa filha nasceu, ela veio direto para os meus braços e ela chorou só um pouquinho, tipo 2 ou 3 segundos. E foi uma experiência maravilhosa, ocitocina no ar durante vários dias aqui na nossa casa. E se eu tivesse que escolher novamente entre a cesárea e o parto natural, eu com certeza escolheria o parto natural. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eduarda, sou mãe da Alice, de 7 anos, e da Olivia, de 8 meses. As duas nasceram através do parto humanizado. Gostaria muito que fosse uma realidade mais acessível, porque o parto humanizado tem um custo, tem o tempo do profissional e acredito ser uma forma segura de nascimento, ser bem acompanhado, um pré-natal feito com qualidade. E gostaria de ver essa realidade para maior número de mulheres. Antes mesmo de eu engravidar, eu já conhecia sobre o parto humanizado. E quando eu e meu esposo soubemos da gravidez do Dimas, nós fomos pesquisar um pouco mais para que a gente pudesse fazer a escolha de como seria o parto. Ter passado pelo parto humanizado foi uma experiência renascedora, tanto para mim quanto para o meu marido. E com certeza para o Dimas também. Ele ter escolhido o momento que ele quis para nascer, no aconchego do nosso lar, com as pessoas que a gente confiava e queria que estivesse junto com a gente. Toda mulher teria que passar por uma experiência dessa, sendo a protagonista do parto, sendo respeitada, tendo a companhia do seu companheiro. Com certeza hoje nós estamos colhendo os frutos dessa nossa decisão. A Roniele agora vai me convencer quais são os motivos, o porquê do parto natural, humanizado, então, e não a cesárea, que... É a opção da maioria, né? Ainda. Pelo menos do sistema privado, né? Isso, particular. E assim, aquela coisa de você agendar, saber quando, como, de que forma, os mitos, poder escolher, por que não? Olha, assim, na verdade... Que vantagem que tem? É o quê? Tem vantagem para o bebê? Em resumo, é isso. Tem vantagens para a mãe, tem vantagens para o bebê. Mas eu não vou tentar te convencer, porque, na verdade, a gente, como eu te falei, a escolha é de cada mulher. Mas, como esse programa ele é informativo e a gente está aqui para esclarecer isso, então é legal a mulher ter quando ela engravida, e eu inclusive estou grávida. De gêmeos ainda, né? Tudo Estão vindo 2 sim. bebês aí, que legal. Muito parabéns, né? Felicidades, que essas crianças aí, você que sempre traz, né, ao mundo várias crianças, ajuda nesse processo, que as suas agora enchem aí a sua casa de alegria, felicidade e bênçãos. Isso mesmo. Então, assim, meninas, quando a mulher está grávida, eu acho que toda mulher, ela tem direito à informação, mas eu diria assim, hoje, com a internet, com a tecnologia aí ao nosso alcance, nós temos grupos de apoio, né, que podem estar dando informações, mas o próprio profissional que for assistir essa mulher também pode estar
dando essas informações. Eu acho importante a mulher saber os benefícios tanto da cesárea quanto do parto normal, não importa se é tradicional, humanizado, natural, né? Mas eu falo o parto vaginal e o parto cesariano, né? Na verdade, a cesariana ela é uma cirurgia, né? E não é um parto. A gente tem o hábito de falar, mas ela é uma cirurgia, que fique bem claro isso, né? E como toda cirurgia, a cesárea tem os seus riscos, né? Os benefícios, eles são vários para a mãe e para o bebê em relação ao parto natural, o parto humanizado. Bem em relação ao vínculo, em relação à parte emocional também. Porque o parto humanizado, para a gente esclarecer, ele prioriza o momento da mãe, né? Isso. Da vontade do bebê de nascer. Isso. No momento dele, não vai ter nada que vai estimular o nascimento dele, né? Uma substância, nada. Isso. E eles, assim que ele nasce, o que acontece com a criança? O bebê vem para a mãe, ele vem em contato com a mãe, né? Então, assim, olha, eu já deixo claro também que nós não somos contra a cesárea, nós não estamos para colocar isso. A gente não está aqui julgando, né? A gente quer esclarecer realmente isso, os benefícios trazer de cada informações para quem gostaria de entender mais o que é o parto humanizado, né? Até porque a cesárea, ela salva vidas, só que normalmente a gente coloca ela lá na listinha de desejos, né, em último lugar, né? Ou seja, quando o parto natural não tem, ou se o bebê ou se a mãe correm risco, a cesárea, ela é muito bem-vinda nesse momento. E praticamente seria esse a principal vantagem. E não é possível que a cesariana seja humanizada, Ronieli? Olha, digamos assim, deixa eu te colocar um dado. A cesárea, de cada 1000 bebês que nascem por cesárea eletiva, isso são dados do Ministério da Saúde, de cada 1000 bebês que nascem por cesárea eletiva, 35 desses bebês vão precisar de UTI neonatal. É um número grande. De cada 1000 bebês que nascem, quando a mãe entrou em trabalho de parto espontâneo e por algum motivo ela precisou de uma cesariana, apenas de 1000, 12 vão precisar da cesárea. E de cada 1000 bebês que nascem através do parto vaginal, apenas 3 vão precisar de uma UTI. Então, de 3 para 35, né, o que esses números nos dizem? Que o bebê, quando você me falou da cesárea, né? O bebê, quando ele escolhe o dia para nascer, e eu sempre falo, se a mulher não consegue mesmo, ela não quer de jeito nenhum ter um parto normal, eu sempre digo, então espera entrar em trabalho de parto, ou romper a bolsa, ou pelo menos no mínimo as 40 semanas, né? Por quê? Aí você está correndo, se você tira o bebê antes disso, você corre um grande risco do teu bebê não estar pronto e ele ter os malefícios dessa cirurgia, né? Ou seja, de ser tirado de dentro da sua mãe antes, o pulmão dele não está maduro e aí muitas vezes a gente tem aí os bebês precisando, né, da UTI justamente por conta dessa imaturidade pulmonar, né? E que é uma das principais causas de morte nos bebezinhos aí, nos recém-nascidos aí em torno de 0 a 28 dias, né? E então, a cesárea eletiva, ela não é muito bem vista nesse sentido, né? Que ela tem mais malefícios para o bebê, principalmente, né? Para a mãe, a recuperação do pós-parto, ela vai lidar com isso, né? E tem os riscos para ela, inclusive, né? Numa próxima gestação, porque cortou o útero, né? Por isso a gente tem que evitar ao máximo a primeira cesárea. Principalmente uma mulher que pretende ter 2, 3, 4 filhos, o ideal seria ela passar pelo parto inicialmente, porque o risco dela ter o útero cortado nas próximas gestações, isso já aumenta-se o risco na gravidez, né? Toda gravidez tem risco, mas aí a gente tem gravidez com menor risco e com maior risco, né? Então, assim, você me pediu da cesárea humanizada. A gente tem como amenizar, digamos assim, o processo, né? Vamos supor, a mulher entrou em trabalho de parto e ela não quer, ela não tem vontade nenhuma de ter parto normal, ela tem que ser respeitada. Então, ela entra em trabalho de parto e vai, nesse momento, para a cesárea. E aí, quando o bebê nasce, então, o ideal seria, o que poderíamos dizer, né? O ideal seria ela poder ver esse nascimento, né? Abaixar os campos para ela poder ver o bebê saindo dela,
pelo menos se aguardar ali de 1 a 3 minutos, mas pelo menos 1 minuto, porque quando você tem lá a mãe com a barriga aberta, ela está sangrando, o médico não pode ficar lá esperando muito tempo para clampear o cordão. Existem os benefícios aí, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que se aguarde de 1 a 3 minutos, pelo menos, para se clampear o cordão, para que o sangue da placenta, que é do bebê, retorne para o bebê. Isso vai prevenir anemia aí nos primeiros meses de vida, né? Então, daria-se para aguardar pelo menos o primeiro minuto para daí clampear o cordão. O ideal seria, logo que o bebê nascesse, ele estando em condições saudáveis, né, estando bem, ele fosse colocado logo em contato pele a pele com a mãe. Mas assim, a gente sabe, lá daí a mãe está lá cheia de aparelho, normalmente assim, o ideal... Presa. 36 semanas, o Benjamin nasceu presa, normalmente né, os dois braços, não tem... Aí ela, como que ela vai segurar? Ela não tem condições. Aí teria que ficar alguém ali para ajudar, entendeu? Aí você não tem... O que você faz? É encostar o rostinho, assim. Isso, né? Um contato muito rápido, muito na verdade, rápido. É bem isso. Isso. Às vezes a mãe está passando mal, às vezes ela teve que ter até ser sedada, porque o efeito da anestesia provoca náusea, mal-estar, e às vezes ela não tem condições de ficar ali com o bebê, entende? E o ideal seria o bebê ter esse contato na primeira hora de vida. Por quê? Para ele reconhecer a mãe, né? Nesse primeiro momento. Já incentivar a amamentação, porque quando o bebê está ali mamando, nesse primeiro momento, ele consegue estimular, ele está mais acordado. Mas normalmente o que acontece? O bebê vai estar em contato com a mãe 2 horas depois. E o bebê, 2 horas depois, ele vai ficar mais sonolento. E aí ele vai ter dificuldade em vir para mamar. Ele vai querer dormir. Ele quer mamar bastante nessa primeira hora e nessa segunda hora de vida. 2 horas depois, normalmente, eles entram num período de sonolência, eles dormem 6 horas seguidas, às vezes, sabe? Então, a cesárea, ela não tem muito não tem muito esses benefícios do parto humanizado, né? Já no parto humanizado, primeiro que a mulher vai ser o dia que o bebê está pronto, que sinaliza o corpo da mãe, a mãe entra em trabalho de parto, é espontâneo, é fisiológico, então só as sensações e as contrações que vão acontecer, seja um parto rápido ou um pouco mais lento, isso é individual e essa mulher ela vai suportar porque aquilo é o corpo dela que está produzindo, né? E quanto tempo pode durar um parto? Depende, mas a média, assim, a gente sempre considera o trabalho de parto a fase ativa. A fase latente é aquela fase que muitas mulheres acham que elas já estão em trabalho de parto, ela vai lá no hospital e elas estão às vezes com uma polpa, não tem dilatação, e que é confundido, muitas mulheres falam assim, eu tive contração um dia inteiro e eu não dilatei, eu tive só uma polpa, mas em geral essas mulheres que têm isso, né, não é que ela não dilatou, é porque ela estava na fase latente, e a fase latente ela só trabalha o colo do útero, ela não trabalha a dilatação. Então, primeiro vem a fase latente, que pode chegar a durar de 12 a 24 horas, com essas contrações mais leves, mas fica um dia inteiro com contração. E a mulher que não tem informação, que tem a fase latente antes, para depois vir a fase ativa do trabalho de parto, elas correm para o hospital e acham que o bebê vai nascer nesse dia, e às vezes vai nascer só no outro, né? Então, quando a fase ativa, que é o que a gente considera, que seria em torno de 4 a 6 centímetros de dilatação, e quando essa mulher tem contrações efetivas, que vão ser mais ou menos 2 a 3 contrações em 10 minutos, que são contrações mais fortes, então, quando é primeiro filho, pode levar em torno de 8 a 12 horas de fase ativa de trabalho de parto, né? Ou até mais ou até menos, né? Mas a média é de 8 a 12 horas, a média. Mas nós vamos ter aí mulheres que é primeiro filho e que vão ter 4 horas só de contração e vão parir. Outras vão precisar de 16 horas ou 20 horas, ou até mais. A minha mãe fala muito que eu e minha irmã, né? E os dois foram partos normais, né? Acho que antigamente até o processo era muito diferente do que acontece hoje em dia. Ela fala que a minha irmã nasceu de uma maneira demorou mais e eu fui mais rápido. Realmente tem isso? Tem essa diferença?
Tem. A gente fala que segundo filho, em geral, como o corpo já viveu, já passou por isso, não é mais novidade, então o colo, ele trabalha muito mais rápido, né? A bacia já foi trabalhada, então não é quando é o segundo bebê, a gente, né, em geral, a gente tem que correr, porque senão a gente perde de assistir o É parto. aquela coisa mesmo, já aprendeu, né? Já sabe tudo, então não é mais novidade, é muito mais rápido, mais fácil, E né? quem já fez uma cesárea, de repente pode optar por Pode. né, de um segundo filho, um parto Pode. natural, humanizado? Pode e deve, né? Porque se você comparar os riscos para essa mulher se submeter a uma segunda cirurgia cesariana, é muito mais risco para ela, né? A chance dela ter mais hemorragia, ela normalmente tem mais aderências, né? Ela pode ter, por exemplo, perfuração de bexiga, né? Os riscos para essa mulher, biologicamente falando, uma segunda cesárea é muito mais complicado para ela, né? Na cesárea perde-se mais sangue, a chance da mulher morrer é 3 vezes maior do que num parto normal, né? Ela E por que sangra tem tanta mais. cesárea no Brasil? São os mitos ou é a facilidade médica, mesmo hospitalar, As da questão duas de coisas. você... As duas coisas. Para o médico é extremamente mais prático, mais rápido, enquanto que num parto ele vai ficar lá. Imagina ele ficar cuidando da mulher. Por isso que tem que ser não com fica, equipe. né? Ele ficar 8 horas lá, né? E aí ele deixar o consultório dele lá, fechado, e sendo que aí ele vai ganhar o mesmo preço pelo parto normal e pela cesárea. O parto ele ainda ganha um pouco mais. Mas na cesárea, com 40 minutos, 1 hora, ele está liberado, né? No parto, não. Ele tem que dar muito mais atenção para aquela mulher. Por isso que hoje, o que se preconiza, inclusive o Ministério da Saúde preconiza isso, nos países de primeiro mundo é assim, quem assiste parto de baixo risco? São as midwives, são as parteiras urbanas, são as enfermeiras, obstetras, as obstetrizes, que são profissionais capacitadas tecnicamente para assistir parto de baixo risco. Médico tinha que assistir parto de alto risco, médico não tinha que assistir parto de baixo risco. Ou ele até poderia assistir, mas o ideal seria se ter enfermeiras obstetras assistindo tecnicamente a isso, né? Porque essas profissionais têm qualificação para estar lá e caso o parto, alguma coisa, realmente, vamos supor que o parto não evolui, alguma coisa está acontecendo, o bebê entrou em sofrimento fetal e precisa de uma cesárea, aí sim o médico entra em cena para resolver esse problema, entende? Porque aí o parto deixou de ser natural e fisiológico e se tornou patológico. Aí sim o médico deveria entrar em cena nesse momento. Mas hoje não, principalmente do setor privado, o médico ele trabalha sozinho. Então, ele imagina assim, se ele tiver lá no consultório dele 30 mulheres para dar à luz, e ele ter que atender essas 30 mulheres no mês, ele provavelmente não vai dormir uma noite inteira, certo? E aí ele vai estar sozinho. Então, assim, humanamente incapaz de um profissional conseguir acompanhar, certo? Então, o que acontece? Só que, ao mesmo tempo, eu diria o seguinte, o ideal seria sistema de plantão. Então, a mulher faz o pré-natal com quem ela quiser, ela entrou em trabalho de parto, ela vai para o plantonista e ela tem o parto dela lá no hospital com o plantonista. Seria o ideal. Essa equipe de 24 horas lá Isso. estivesse preparada para receber isso, né? Isso, só que nem sempre a gente tem uma equipe, talvez que vai trabalhar com esses princípios da humanização, que vai respeitar a fisiologia. E aí no Brasil as mulheres acabam tendo medo de ter o parto dela com um profissional que ela não conhece, entende? E aí o que acontece? Ela prefere ter a cesárea, porque ela confia naquele profissional que ela viu durante os 9 meses. E se esse profissional fala para ela, não vai dar para você ter seu parto normal, porque é melhor, não importa qual seja a desculpa que ele dá, ela vai e confia, e ela acredita e vai, entendeu? E às vezes ela tem medo do parto normal por conta dos mitos, então aí muitas vezes existem estudos dizendo que no começo da gestação, 70% das mulheres, foi o seu caso, queria parto normal. E aí no final elas acabam mudando de ideia, entendeu? Por conta
dos mitos, do medo, por conta dessa cultura de que o parto é sofrimento, que é doído, que os bebês morrem ou vão ter paralisia cerebral, que por medo disso, que isso é um mito culturalmente desenvolvido, mas talvez não seja nem mito, seja realidade, né? O parto tradicional, como ele vem sendo realizado, eu acho que a mulher se submeter é um pouco traumatizante mesmo, para muitas, talvez algumas não, porque tiveram partos mais tranquilos, mais fáceis, mas existem partos mais tranquilos, mais suaves, que a gente fala, por que não é assim para todo mundo, né? Seria muito mais... Existem, mas eu digo assim, não é porque um parto levou 16 horas que ele é sofrido. Eu conheço mulheres que tiveram parto de 16 horas, mas que elas estavam sorrindo, tranquilas, que era um parto suave, a gente chama, né? E que ela precisou desse tempo, durou 16 horas justamente porque foi um parto suave, né? É uma opção, a gente vê, né, crescendo cada vez mais a questão dos partos humanizados, de mulheres querendo, né, fazer, mulheres novas, né, até, né, mãezinhas mais novas. Eu digo, a gente tem aquela coisa, né, coisa do passado, e a gente vê isso, claro, nesse novo conceito, nesse novo perfil que vocês têm trabalhado. Mas o que eu queria saber, assim, os homens, os pais, compactuam dessa mesma ideia da questão do humanizado? Por exemplo, acho que meu marido não participaria. Eu, particularmente, entendeu? Eu acho que ele não participaria. Eu acho que ele teria... Não sei. Ou existe uma certa resistência, assim, por parte dos homens? Porque não, os homens... Eu já vi muitos homens convencer a mulher, falar assim, mas isso é o normal é sair pela vagina, para que cortar, né? Eu já vi muitos homens incentivarem suas esposas a quererem ter normal, mas existe assim, sempre aquele medo de acontecer alguma coisa, né? E aí eles acabam tendo o mito de que a cesárea é mais seguro, o mais seguro e na verdade não é, né? A cesárea ela é ideal para você antecipar um parto rapidamente. O parto vai levar 12 horas e na cesárea em 1 hora você tira o bebê. Então, ou, por exemplo, no meu caso, que eu tive de 36 semanas, pré-eclâmpsia e tal. Isso. Quer dizer, é uma... Isso, tinha uma indicação, entendeu? Então, beleza. Agora, tem os homens em geral, eles são... hoje a sociedade mudou. Hoje a mulher, ela trabalha fora, o homem trabalha fora e eles são unidos. Então eles vão criar os filhos juntos. Ambos, às vezes, são os provedores. Não é só o homem mais o provedor e a mulher também ajuda, né, a prover as coisas em casa. E o que eu observo é que os homens são muito parceiros, estão juntos e eles se envolvem. Mas claro, isso quando a gente tem lá informação. Então, normalmente a gente leva a informação pro casal, não só para a mulher. E aí o casal, o marido tá lá junto, ele tá vendo o que está acontecendo, ele fala, calma, meu amor, lembra que é assim, que tá tudo bem, olha aí, ó. Né? E o homem, ele acaba sendo um parceiro dessa mulher, né? São, eu diria, minoria os que não conseguem ser. Vocês me pediram lá sobre os benefícios, eu queria só completar a informação do parto humanizado, que eu falei que os benefícios eram biológicos para a mãe, para o bebê e emocional, certo? Então, no parto humanizado, a mãe ela vai ser respeitada a fisiologia da mãe e do bebê, ou seja, a gente vai aguardar o tempo natural, o percurso natural, né, daquela mulher, daquele bebê, né? Mas quando o bebê nasce... Em geral, a gente comentou, tanto no parto tradicional, né, o parto normal tradicional, e na cesárea, o bebê ele é separado nesse primeiro momento da mãe. Acontece que quando o bebê nasce num trabalho de parto, a mãe ela está embebida por hormônios, por um coquetel de hormônios, a ocitocina, a adrenalina, né? Principalmente esses dois. E o bebê também ele vai estar embebido, porque os hormônios que estão, as mesmas substâncias que estão circulando na mãe vão estar circulando no bebê. Quando o bebê nasce, ele vai buscar o fôlego, vai respirar e ele vai buscar quem? A mãe dele. Quimicamente, tanto a mãe quanto o bebê, eles quimicamente está favorável a uma atração
Ou seja, é como se os dois estivessem drogados, no bom sentido, e um se apaixonasse pelo outro. Quimicamente, isso é favorecido por esses hormônios, certo? Então, nesse momento, tanto que se você pegar fotos de parto, você vai ver mãe e bebê com aquele olhar, o bebê já com o olho aberto olhando para a mãe, então quimicamente está tudo favorável. Então esse bebê, ele vai, tanto ele chora, respira, o choro não é porque está doendo, o choro é porque o primeiro choro do bebê é para expandir o pulmão, para ele conseguir respirar. Nem todos os bebês vão chorar, mas uma boa parte deles vão dar aquele chorinho para poder expandir o pulmão, e o pulmão que estava cheio de líquido amniótico, esse líquido amniótico ser esvaziado do pulmão, expelido do pulmão, e aí ele conseguir estabelecer a respiração dele pulmonar, que antes estava pelo cordão, certo? Então tudo isso acontece. Quando o bebê vem, ele vem para o colo da mãe, aí ele sente o coração da mãe, ele sente o cheiro da mãe, a mãe desse bebê. Os estudos, os fisiologistas mostram que esse momento faz com que o bebê crie um maior vínculo com a mãe, ele exerça a capacidade de amar a mãe e a mãe ao bebê, e esse bebê consiga também amar aos próximos, certo? Então, é isso que faz. Então, esse primeiro momento a gente chama de hora dourada. Nesse primeiro momento, o bebê tem que estar em contato pele a pele com a mãe, para justamente esse vínculo estabelecer. Vocês já viram aqueles videozinhos de dinossauro, que daí quebra a casquinha e daí vem o pai e ele fala, não é a mamãe, né? Então, assim, é a fase de reconhecimento. Até nos desenhos isso é demonstrado. Quando já viu assim desenho que quebra a casca, e aí vamos supor, era um pinguim e de repente aparece lá um cachorro. E aí o pinguinzinho fala, você é minha mãe, né? Porque é aquele momento de reconhecimento. Os mamíferos, né? O gato, o cachorro, nasce, o que eles fazem? Eles vão lamber a cria, vão reconhecer. O próprio lamber é para ajudar o filhotinho ali para respirar. Mas eu queria que você fosse assim de uma maneira breve, só para pontuar o que a gente falou durante o programa. O que é normal para o parto humanizado? O trabalho de parto que pode levar horas, o cordão no pescoço é uma coisa normal? É, natural. O bebê nascer roxinho é normal? É normal. As dores são coisas normais, mas é suportável? Suportável. E existem técnicas de alívio à dor que a mulher pode ser favorecida com a equipe dela para poder ela ter mais alívio disso. Por exemplo, um banho quente ajuda pra caramba nas contrações. E é verdade que o número de mulheres com depressão pós-parto, no caso do parto humanizado, é menor? Existe esse dado? É menor por conta que essa mulher normalmente tem uma rede de apoio, né? Então, primeiro que ela passou por, que é um dos benefícios do parto natural, é justamente isso, porque a mulher, quando ela vivencia essa experiência, que ela que pôs o bebê fora, esses hormônios, no momento do expulsivo, dá uma sensação tão prazerosa para ela, de alegria, que não dá nem para comprar, é um ópio, entende? Para muitas mulheres, elas falam, meu Deus, a sensação, você olha o rosto delas, o semblante delas, assim, elas estão, aí quando o neném nasce, você fala, caramba, cadê, onde que foi aquele desconforto que ela tinha? Some, ela tá numa alegria, ela tá, sabe, o rosto dela, o semblante dela muda, entende? Então, isso tudo é em função desses hormônios, de ela sentir prazer em ela fazer as coisas acontecer. Por isso que a gente fala que a mulher, no parto, ela é protagonista, porque ela fez tudo acontecer, ela que respirou, ela que aguentou todo aquele tempo, ela e o bebê, eles foram protagonistas do processo deles, entende? Corte no períneo? Não precisa, são raríssimos os casos que se precisa. Normalmente, se a gente perceber que está um períneo bem difícil e às vezes o bebê está em sofrimento, a gente pode tentar fazer isso para ajudar. Mas o mais interessante é mudar a posição da mulher para que ela consiga ela mesma colocar o bebê para fora. Isso é o que mais funciona. Empurrar a barriga para ajudar o bebê a nascer? Manobra de Cristelé é contraindicado, é violência obstétrica, né? Mas você entende que se você colocar uma mulher deitada, que você
anula a própria gravidade. Você entende que você está dificultando esse parto, aumentando os riscos e aí sim complicando a vida dessa mãe e desse bebê? Assim como comer, você disse que a pessoa pode comer, pode tomar água. Pode comer, pode beber, pode se movimentar durante todo o trabalho de parto. Quando o bebê nasce, ela pegar o bebê, ficar com ela, as pessoas auxiliarem o bebê a ser amamentado já na primeira hora. Olha, a gente tem casos de insucesso na amamentação, mas eles são bem menores. Por quê? Porque o bebê ele já pega certo, ele já estimula a produção do leite, né? Se o bebê vai mamar horas depois, o corpo não está tendo esse estímulo. Quando o bebê nasce, ele já vem para o colo da mãe e ele começa a mamar ali nessa primeira hora, então o corpo está recebendo esse estímulo hormonal, inclusive, dizendo, opa, já saí aqui da casinha, então vamos embora produzir esse leite. E, em geral, o leite vai descer em torno de 4 a 5 dias na cesárea. E quando é parto normal, leva de 2 a 3 dias, né? Mas principalmente eu observo assim, normalmente eu marco consultas com 72 horas, que é quando acontece a pojadura, a descida do leite. Na verdade, o leite já está ali, o colosso, né? Mas a produção vai aumentar em torno de 72 horas. Mas a gente vai na casa da mulher com 48 horas. Beijos, muito obrigada por todas as informações. O assunto é gostoso, a gente fica aqui. Já vamos para a amamentação. Então tá bom, super beijo, muito obrigada por você ter vindo aqui esclarecer. Ficou com dúvida, manda um e-mail pra gente que a gente vai repassar aqui pra Roniele e, enfim, e pra esclarecer o que ficou ainda pendente. Super beijo, gente, até semana que vem. Tchau, tchau. Oi, meu nome é Ellen. Eu tenho 2 filhos nascidos de parto normal humanizado. E antes mesmo de eu engravidar, eu conheci uma mãezinha que me falou que tinha feito parto natural. E eu falei, você é louca, né? Porque todo mundo que eu conhecia me falava que o parto natural não tinha nada de normal, que era muito melhor uma cesárea. E ela me falou, não, Ellen, muito pelo contrário, o parto natural é muito melhor tanto para a mãe quanto para o bebê. E assim eu fui me fortalecendo e pude, enfim, vivenciar essas 2 experiências fantásticas que foram meus 2 partos. Foram intensos, foram transformadores. E desde então eu me tornei uma grande defensora do parto natural humanizado. E eu acho que nós somos capazes de parir, assim como qualquer mamífero. Tudo que uma mulher precisa é ter apoio e acreditar em si mesma. Oi, meu nome é Marielle Marcioli, tenho 33 anos, sou fisioterapeuta e as minhas 3 filhas nasceram de parto normal. A minha primeira filha, mais velha de 8 anos, nasceu de parto normal tradicional, hospitalar, e as outras 2 nasceram em casa, em partos normais humanizados. E eu escolhi essa forma para elas nascerem porque eu me preocupava muito com o momento pós-parto, com aquele vínculo imediato, né, do bebê recém-nascido, os primeiros minutos, a primeira hora de vida. Para mim isso era muito importante. Então, para mim, essa foi a razão mais importante. Não só por mim, pelos benefícios para o meu corpo, mas em especial por elas, para que elas também não fossem separadas de mim após o nascimento, para que elas pudessem vir no momento imediato já para o meu colo. Então essa foi a razão, principalmente pelo vínculo e contato materno na primeira hora. TPM. Apoio The Angeles Mega Store. Abra sua casa para a felicidade. Cascavel.